Boa noite, meu nome é Giovana. No vídeo de hoje vamos falar sobre a erosão dentária. A erosão dentária é um processo de desgaste químico do esmalte, causado pela ação de ácidos e se divide em fatores etiológicos e fatores modificadores. Diferente da cárie, que é provocada por bactérias, a erosão ocorre quando substâncias ácidas entram em contato direto com os dentes, corroendo gradualmente sua camada protetora. Esse desgaste expõe a dentina, uma parte mais sensível e amarelada do dente, o que pode gerar dor, sensibilidade e comprometer a estética do sorriso. Os fatores etiológicos são divididos em intrínsecos e extrínsecos. Os fatores intrínsecos são resultados de ácidos de origem gástrica, que envolvem condições como refluxo gastroesofágico, bulimia e vômitos recorrentes, que trazem o ácido do estômago para a boca e afetam diretamente os dentes. Os fatores extrínsecos são resultados de ácidos exógenos, que se subdividem em ambientais, alimentação e medicamentos. Os fatores ambientais temos como exemplo os provadores de vinhos, nadadores, artesãos que trabalham com ácido, que têm acesso a fertilizantes e etc. Na alimentação, temos como exemplo refrigerantes, sucos cítricos, vinhos e frutas como limão e abacaxi e também o vinagre. Medicamentos, temos como exemplo antidepressivos, suplementos de ferro, drogas como cocaína e êxtase. Além desses fatores, o uso de enxaguantes bucais com pH baixo e o hábito de escovar os dentes imediatamente após as refeições ácidas também contribuem para o problema. Os fatores modificadores são divididos em químicos e biológicos e influenciam diretamente a intensidade, a progressão e a severidade da erosão dentária, atuando como elementos que podem agravar ou atenuar os efeitos dos ácidos sobre os dentes. A erosão dentária é um processo multifatorial e, embora o ácido seja o agente principal, a resposta do organismo e o ambiente bucal determinam o impacto final sobre o esmalte. Entre os fatores químicos, destaca-se o pH da substância ácida. Quanto mais baixo o pH, maior o potencial erosivo. No entanto, não é só o pH que importa. A capacidade tampão da saliva, a presença de cálcio, fosfato e flúor nas bebidas ou alimentos também influenciam. Substâncias com alta acidez, mas ricas em minerais, podem ser menos agressivas do que aquelas com pH semelhante, mas pobre em minerais. Outro fator químico importante é a frequência e duração do contato ácido com os dentes. Quanto mais vezes ao dia e por mais tempo os dentes forem expostos ao ácido, maior o risco de erosão. Além disso, a temperatura da substância pode potencializar o efeito erosivo. Bebidas ácidas quentes, por exemplo, tendem a ser mais agressivas. Já os fatores biológicos envolvem características individuais,
que modulam a resistência dos dentes à erosão. A composição e o fluxo salivar são fundamentais. A saliva atua como um agente protetor, neutralizando ácidos e promovendo a remineralização do esmalte. Pessoas com hipossalivação, produção reduzida de saliva, como em caso de uso de certos medicamentos ou síndrome de Sjögren, estão mais vulneráveis à erosão. A estrutura do esmalte também é um fator biológico relevante. Esmaltes mais finos ou com defeitos de formação são naturalmente menos resistentes. A posição dos dentes na arcada e o padrão de mastigação podem influenciar a distribuição do ácido e o atrito entre os dentes, contribuindo para o desgaste. Além disso, o comportamento individual, como o hábito de manter bebidas ácidas na boca por mais tempo ou escovar os dentes com força excessiva após o consumo de alimentos ácidos, pode agravar o quadro. Portanto, a interação entre esses fatores químicos e biológicos determina o risco e a velocidade com que a erosão dentária se desenvolve. A compreensão desses elementos é essencial para a prevenção personalizada e o planejamento de tratamentos eficazes. Mas afinal, qual é a relação que a saliva tem com a erosão dentária? A saliva desempenha um papel fundamental na proteção contra a erosão dentária. Ela é uma das principais defesas naturais da boca contra os efeitos nocivos dos ácidos. Primeiro, a saliva atua como um agente neutralizador. Quando ingerimos alimentos ou bebidas ácidas, o pH da boca cai, tornando o ambiente mais propício ao desgaste do esmalte. A saliva ajuda a restaurar o pH bucal, neutralizando esses ácidos e reduzindo seu potencial erosivo. Além disso, ela tem uma função remineralizante. A saliva contém minerais como cálcio, fosfato e flúor, que são essenciais para reparar microdanos no esmalte. Quando o esmalte sofre um leve desgaste, esses minerais podem se depositar novamente na superfície do dente, assim fortalecendo-o. Outro ponto importante é o efeito de lubrificação e limpeza. A saliva ajuda a remover resíduos alimentares e diluir substâncias ácidas, diminuindo o tempo de contato desses agentes com os dentes. Ela também forma uma película protetora sobre o esmalte, chamada de película adquirida, que age como uma barreira física contra os ácidos. Por fim, o fluxo salivar é determinante. Pessoas com produção reduzida de saliva
condição chamada de xerostomia ou boca seca, têm maior risco de erosão dentária, pois perdem essa proteção natural. Isso pode ocorrer por uso de medicamentos, tratamentos como radioterapia ou doenças como a síndrome de Sjögren. Em resumo, manter uma boa hidratação e estimular a produção salivar, por exemplo, com alimentos fibrosos ou como de mascar sem açúcar, são estratégias importantes na prevenção da erosão dentária. A saliva não apenas protege, mas também repara. É uma aliada poderosa na saúde bucal. Os sintomas da erosão dentária podem ser discretos no início, mas se tornam mais evidentes com o tempo. Sensibilidade ao frio, calor ou alimentos doces, dentes com aparência mais amarelada, bordas finas ou transparentes, superfícies dentárias mais lisas ou achatadas e dor ao mastigar são sinais que merecem atenção. Em casos avançados, pode haver até fraturas dentárias. A boa notícia é que a erosão dentária pode ser prevenida com hábitos simples, como, por exemplo, reduzir o consumo de alimentos ácidos, usar canudos ao ingerir bebidas cítricas, esperar pelo menos 30 minutos antes de escovar os dentes após refeições ácidas, utilizar escova de cerdas macias e creme dental com flúor, manter boa hidratação e visitar o dentista regularmente. São atitudes que ajudam a proteger o esmalte dentário. Quando o desgaste já está presente, existem tratamentos eficazes que podem restaurar a saúde e a estética dos dentes. O dentista pode indicar a aplicação de flúor profissional para fortalecer o esmalte, restaurações com resina composta para proteger áreas afetadas e, em casos mais graves, facetas ou coroas para recuperar a função e aparência dos dentes. O mais importante é agir cedo e seguir as orientações profissionais para evitar a progressão do problema. Muito obrigada pela atenção.